Quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, com santa expectativa de que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Vamos abrir ali no capítulo número 11, e antes de nós começarmos a nossa leitura... Tem água, obrigado. Antes de começarmos a nossa leitura, que tem uma parte dessa porção, dessa perícope, que é basicamente uma repetição do que nós já vimos no capítulo 10. Eu quero considerar uma coisa, junto com você. Você lembra que no capítulo 10 de Atos nós lemos a respeito da visão de Pedro, que era por volta de meio-dia e desceu ali, num êxtase, numa visão, um lençol, que tinha todos os tipos de quadrúpedes, répteis e aves ali. Ele escuta uma voz dizendo, mate e coma. É o conteúdo do capítulo 10. E essa visão, ela se repete por 3 vezes. Eu falei que Pedro era aquele de duro coração, demorado em aprender. Aquele que 3 vezes negou a Jesus. Aquele que 3 vezes precisou ouvir de Jesus, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E quando a gente vai lendo o livro de Lucas, a gente vê que tem textos que eles se repetem praticamente na íntegra. E um desses textos é esse relato da visão de Pedro com aquele grande lençol. Outro texto que se repete, o relato, 2, ou se não me engano 3 vezes, é a conversão de Saulo. Já lemos uma vez ali no capítulo 9, mas vai aparecer o relato outras vezes. E nessa semana, preparando o sermão, o esboço para pregar, eu fiquei pensando, por que, Senhor? Por que que a gente tem que ouvir e por que que o registro bíblico repete algumas coisas? E o que o Senhor nos tem falado e tem ensinado é porque, primeiro, Deus inspirou o registro bíblico, inspirou Lucas, porque sabe que tem coisas que precisam ser enfatizadas. Sabe que tem coisas que a gente é demorado, mais demorado ainda, como Pedro, a aprender. Então a gente precisa ouvir novamente. Alguns, ou se não todos nós, podemos testemunhar a experiência, quem sabe, da sua infância ou adolescência, em que você tinha um parente, um amigo, um conhecido, que repetia sempre a mesma coisa. Quem sabe seu pai, sua mãe, toda noite tinha que falar, já escovou os dentes? Você já estava deitadinho ali, enrolado, e aí, já escovou os dentes? E aí você tem essa lembrança, que na época você achava, é chata. Toda vez, meu pai e minha mãe me falam, vai escovar os dentes. Poxa, era tão chato, e hoje eu entendo como é importante. E por que que a gente precisa aprender e repetir, e repetir, e repetir? Porque a gente é demorado em aprender, é isso mesmo. E por isso, alguns textos da palavra de Deus, eles se repetem como que um martelo batendo na pedra, como aquela insistência amorosa de Deus para que o nosso coração e a nossa mente seja aberta. E esse texto que nós vamos ler, do capítulo 11 de Pedro, vai falar sobre a visão de Pedro, o significado dessa visão, que é basicamente a reconciliação. Pedro entende que o reino de Deus havia chegado em Jesus e que a barreira de separação entre judeus e gentios, ela não deveria mais existir. Ela tinha sido abolida, derrubada, e as leis cerimoniais que apontavam para esse momento se tornaram obsoletas, sem mais utilidade e efetividade. E quando a gente olha para esse texto, a gente olha para judeus e gentios, mas nós precisamos olhar também para nós mesmos. E ter a consciência, a lembrança de que nós ainda, por causa da dureza do nosso coração, levantamos barreira de separação entre os nossos irmãos. Esse texto que nós vamos ler, e a mensagem de hoje, tem o título de Lidando Biblicamente com Conflitos. Atos capítulo 11, versículo 1, diz assim, a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase
tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e, de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem, Cornélio. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém. Meus irmãos, Pedro tinha sido usado por Deus na cidade de Cesareia para levar a palavra, evangelizar a casa de Cornélio. Eles receberam com alegria aquela palavra, e não só receberam, como Pedro testemunhou o derramamento do Espírito Santo. Aqueles que estavam ali ouviram a palavra de Deus e foram convertidos, e eles glorificavam a Deus falando em outras línguas. Aleluia! O Senhor estava se manifestando não apenas na vida dos judeus, mas também dos gentios. E isso era motivo de grande alegria. O final do capítulo 10 diz que eles pediram que Pedro permanecesse ali alguns dias, em comunhão, ensinando as coisas. E era um tempo de tanta alegria. A palavra de Deus sendo expandida. Aquilo que o Senhor Jesus havia profetizado, anunciado e prometido: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso estava acontecendo, que coisa maravilhosa. Mas o capítulo 11, ele começa com uma controvérsia, com um questionamento, com um conflito, com uma coisa que, apesar das boas notícias, uma pergunta, uma expressão revela ali para a gente que parece que aqueles que ouviram essas boas notícias não ficaram tão satisfeitos assim. Versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Versículo 1, maravilha, que coisa boa. O evangelho está sendo espalhado, a igreja está avançando, tem gente sendo salva. Temos motivos para nos alegrarmos, celebrar e glorificar a Deus. Mas o versículo 2 diz: quando Pedro voltou para Jerusalém, ele estava em Cesareia, ele volta então para o lugar onde a igreja havia nascido, e havia nascido entre aqueles que eram da circuncisão, portanto, os judeus. E quando Pedro voltou, diz o versículo 2, para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E eis aqui o primeiro ensinamento, o primeiro ponto da nossa mensagem nessa manhã. Ruídos, desafios na comunicação, conflitos, questionamentos acontecem também na vida da igreja. Não se surpreenda com isso. Se é a primeira vez que você está vindo para a igreja Presbiteriana da Barra, você está vindo de outra igreja, você está vindo de igreja nenhuma, se você está chegando aqui e você ainda não viu nenhum conflito, nenhuma dificuldade, não ache que essa é uma igreja perfeita, ela não é perfeita. Nós temos também desafios, nós temos também dificuldade na nossa comunicação. Às vezes a gente quer perguntar uma coisa, quer falar uma coisa e diz outra.
E às vezes as notícias boas, em vez de a gente se alegrar com ela, a gente questiona. Assim aconteceu ali com aqueles irmãos. Um conflito apareceu. E não é a primeira vez que um conflito aparece. Lembram de Atos capítulo 6, quando as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos? Começaram a murmurar, começaram a reclamar e falar ali no canto de boca, na rádio corredor. E conflitos aparecem na vida da igreja. É verdade, não se surpreenda com isso. Nós fomos salvos pelo Senhor. Nós somos chamados santos, mas nós não somos ainda perfeitos. Estamos num processo chamado santificação, em que Deus vai trabalhando na vida do seu povo, vai lapidando, vai acertando as coisas, para que nesse processo a gente vá avançando, avançando, até ser dia perfeito. E só na consumação dos séculos a igreja será aperfeiçoada. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos precisar lidar com essas coisas. Nós vamos ter essa responsabilidade. E Deus, na sua providência, usará esses momentos de conflito, de questionamento, em que a gente não consegue se entender, para que o nome dele seja glorificado. É assim que termina o texto que nós lemos. Aqueles irmãos, ditos da circuncisão, ao receberem Pedro de volta, não se alegraram com a notícia da chegada da palavra. Pelo menos não é o que enfatiza o registro bíblico. Diz que eles começaram a questionar Pedro. E no final do texto nós vemos que eles se acalmaram. O que nos leva a entender que esse questionamento não era só uma pergunta, como quem quer entender, mas um questionamento ruim. Um questionamento talvez destemperado, nervoso, com energia, que queria questionar e falar: você está errado, Pedro. Você está errado. Olha, não é assim que as coisas acontecem. E meus irmãos, talvez muitos de nós, ou todos nós, com outros crentes, já passamos por isso. Não se desanime. Desde o jardim do Éden, quando nós caímos, quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo, um dos primeiros sinais que nós podemos identificar lá são dificuldades na comunicação. Eles se esconderam de Deus. Deus procura Adão e Eva e fala: onde é que você está? Por que você se escondeu de mim? E a comunicação que era tão boa entre Adão e Deus, que vivia, que era visitado ali por Deus na viração do dia e conversavam, torna-se em uma acusação. Deus, eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu. E ali, num PEC só, ele acusa a Deus, porque foi Deus quem deu a mulher, e acusa também a mulher. Meus irmãos, desde a queda, é com isso que a gente convive. Infelizmente, a gente começa a pregação de hoje com a má notícia. O evangelho, ele começa com a má notícia, porque sem a má notícia, não faz sentido a boa notícia, e pela graça de Deus, chegaremos lá. Mas, meus irmãos, não que seja normal, não que nós devemos achar que seja bom, mas não se surpreenda se você tem dificuldades com pessoas dentro da igreja. Deus tem propósito de restaurar, porque Ele é o Deus da aliança, que fez aliança com a gente. A gente acusa Deus, a gente questiona Deus. A gente é chamado de, antes de ser salvos, de inimigos de Deus. Mas Deus abraça a gente amorosamente e fala: apesar de você todo sujinho, todo ruinzinho, todo questionador, todo achando que é Deus, eu te amei. Eu te abracei. E eu não desisto de você. Deus também nos convoca a olhar uns para os outros e falar assim: é chato, é difícil, é imaturo, me faz passar raiva, mas é meu irmão em Cristo, é minha irmã, é gente que Deus salvou e falou: vocês fazem parte do mesmo corpo. Você pode até ficar bravinho, você pode até querer sair da igreja e falar: eu vou para outra igreja, como se você fosse encontrar uma igreja perfeita. Não vai encontrar, mas você vai continuar sendo do mesmo corpo. Irmão e irmã sua. No meio da igreja, questionamentos acontecem. Como lidar com esses questionamentos e com esses conflitos? É o nosso convite e convocação nessa manhã. Pedro, então, diz a palavra de Deus, no versículo 4, que diz que Pedro, ele passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Meus irmãos, a reação registrada na palavra de Deus a respeito da
reação de Pedro é que ele simplesmente relatou por ordem. Não parece o Pedrão que a gente conhecia, né? Que quando era questionado, quando tinha alguma coisa que ele não gostava, ele já se levantava, ele cortava a orelha do soldado, ele falava, Jesus, não lava só os pés, não, lava o corpo inteiro. E de repente a gente vê esse Pedro amansado pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, fazendo apenas um relato. Pode até ser que Pedro tenha ficado ofendido, chateado, aborrecido. Poxa, eu estava lá evangelizando, fazendo a obra de Deus. Quando chego aqui, vocês ficam me questionando, porque eu entrei na casa de um gentio, em vez de se alegrar. Mas o que é enfatizado na palavra de Deus é que ele simplesmente relata por ordem o que aconteceu. Ele só expõe os fatos. Isso nos ensina sobre como lidar com os conflitos. Não ache que a gente ter a nossa ira, a nossa raiva, a nossa fúria aflorada vai resolver as coisas. Não vai. Não vai. Lidar com os conflitos dentro dos nossos relacionamentos na igreja começa com o princípio de simplesmente relatar com verdade e fidelidade o que aconteceu. A impressão, o que você viu, o que você vivenciou. Esse é o bom caminho para a resolução. Crendo que se o Espírito Santo nos visita, ele há de derramar graça para que aquele conflito, aquele questionamento possa ser apaziguado. Um servo de Deus, uma serva de Deus, ele tem sabedoria para quando questionado, não se melindrar, mas para apaziguar. A pessoa que vem com fúria contra você, com questionamento, e ele encontra uma pessoa que não reage, mas com mansidão, acolhe aquilo que está sendo falado, com paciência, é alguém que está no caminho da sabedoria de Deus. Se aquela pessoa for um zombador, um tolo, como diz a palavra nos diz em Provérbios 9, 8, diz, não repreenda o zombador. Caso contrário, ele odiará você. Mas repreenda o sábio, e ele o amará. A palavra de Deus está dizendo, veio alguém que você sabe que é tolo, que não tem sabedoria, vem questionar você, cheio de fúria. Se for uma pessoa que é sábia, mas naquele momento deu uma vacilada ali no coração, aquele assunto tocou muito ele, a palavra de Deus fala, se ele for sábio, com sabedoria, repreenda, e ele vai crescer em sabedoria. Mas se ele for um tolo, classicamente um tolo, que ninguém consegue corrigir, repreender, a palavra de Deus diz, não repreenda. Escute, acolha até, mas não repreenda enquanto ele está tendo essa atitude de tolo. Porque senão ele vai odiar você. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você com toda boa intenção, repreende uma pessoa, exorta, fala com amor, e em vez da pessoa te agradecer, ela fica com mais raiva ainda. Ela passa a te odiar, como diz a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, Pedro faz um relato, exposição por ordem do que aconteceu. E o que ele relata é justamente sobre reconciliação. Esse texto é uma espécie de metalinguagem, que ele apresenta um evento, mas nesse próprio evento, na mensagem desse evento, ele também aparece junto ali naquele que está relatando. Pedro fala sobre reconciliação e ele mesmo vive essa reconciliação. E ele começa a relatar o que aconteceu. E nós já que estamos acompanhando essa série de mensagens, já sabemos. Ele estava na cidade de Jope, teve uma visão, o lençol desceu, os animais ali dentro, animais impuros, ele ouve a voz. E aí ele fica confuso, o Espírito Santo fala com ele, dirige ele até a cidade de Cesareia. Ele entra na casa de um gentio, de fato. Eles estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. E então ele prega a palavra de Deus. Versículo 15 diz, quando ele começou a falar, o Espírito Santo cai sobre eles. É derramado abundante e efusivamente sobre eles. E então, e aqui há um detalhe que não foi mencionado no primeiro relato, no capítulo 10, versículo 16. Então, eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com a água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pedro estava, no capítulo 10, falando com Cornélio e sua família no poder do Espírito Santo.
e trazendo esse relato, essa exposição, como servo de Deus, também trazendo um relato e uma palavra cheio do Espírito Santo. Isso é tão importante, esse final do texto. Quando Lucas, inspirado por Deus, registra esse livro de Atos, ele coloca esse detalhe que Pedro menciona aqui. Eu me lembrei da palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 26, nós lemos Jesus dizendo, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. E é exatamente o que está acontecendo aqui no livro de Atos. O que Jesus falou lá em João, no capítulo 14, é exatamente, Pedro lembra das coisas que Jesus falou. E Jesus havia falado, João Batista vai batizar com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quando ele vê aqueles irmãos gentios sendo batizados com o Espírito Santo, ele lembra da palavra de Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós relatamos o que aconteceu quando nós estamos lidando com um conflito e pedimos a graça de Deus para sermos fiéis, corretos, não escondermos nada. Mas a nossa confiança não está no nosso relato, senão na operação do Espírito Santo, naquilo que ele traz à memória dos seus santos. E às vezes até as pessoas têm inicialmente uma atitude de tolo. Ouve o que aconteceu como resposta ao questionamento dela, sai bravo assim mesmo, a pessoa dá 3, 4 passos, o Espírito Santo fala ao coração dela e ela volta. Eu é que estava com o coração duro, me perdoa. Meus irmãos, essa é a obra da reconciliação do Espírito Santo de Deus na vida dos seus filhos. Crente que caminha em maturidade é um crente que sabe lidar com conflitos, com críticas. Eu, algumas vezes ensino isso, eu não sei se eu já falei isso aqui ou não. Se eu já tiver falado, eu creio que é o Espírito Santo ajudando a gente a lembrar novamente. Se a gente receber uma crítica, que ela tem fundamento, a pessoa criticou você e falou alguma coisa que é verdade sobre você, sobre a sua forma de tratar os outros, sobre as suas palavras, sobre as suas atitudes, é verdade. Você sabe que é verdade. A gente tem duas atitudes. A gente pode ficar com raiva, aborrecido, e dizer, quem é você para apontar o dedo para mim? E agir e reagir como um tolo. E dizer, você está falando mas você também? E quando a gente coloca esse mais você também, a gente já sabe que a gente não tem razão, mas a gente está apelando. Se for verdade, meus irmãos, que a gente tenha atitude de sábio, pela graça de Deus e operação do Espírito Santo, e a gente possa reconhecer. E se é verdade, louvado seja o nome do Senhor. Deus usou alguém para falar com a gente e mostrar aquilo que está de errado e a gente precisa mudar. Agora, se não for verdade o que estão falando a respeito de você, por que você está tão aborrecido? Por que você está tão chateado? Se te acusaram injustamente, que honra, que respeito, que reputação tão grande é essa que não pode ser maculada por causa de uma mentira de alguém? E nessas horas a gente até fala, não, eu tenho que me defender porque eu estou defendendo o Evangelho. Não estou defendendo o Evangelho nada. Está defendendo é seu brio, seu orgulho. E muitas vezes, quando falam alguma coisa que não é verdade para a gente, Deus usa esse momento de injustiça para lapidar o nosso orgulho e para nos tornar mais humildes. Se foi verdade, aprenda com essa verdade e glorifique a Deus. Se não é verdade, tenha muita atenção com a sua reação. Pedro só relata. Faz uma exposição em ordem daquilo que havia acontecido e no final ainda sublinha e ainda acrescenta uma coisa que não tinha sido relatada. Não é que tem 2 relatos diferentes. É porque quando a gente conta uma história, dependendo do contexto em que a gente vai contar a história, ênfases diferentes vão ser dadas. Isso não significa dizer que quem conta um conto aumenta um ponto. Não se trata disso. Os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos. Eles têm a mesma ótica, a mesma visão. Eles relatam
eventos muito parecidos a respeito da vida de Jesus, mas cada um dá um detalhe diferente, porque assim a ênfase que o Espírito Santo quer dar traz um elemento e não dá tanto valor a outro elemento daquele evento. E aqui então, o elemento trazido é: eu me lembrei, por causa do Espírito Santo, daquilo que o Senhor Jesus havia falado. Reagir biblicamente é contar o que aconteceu, mas confiando de que não é o nosso poder de argumentação, senão o Espírito Santo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. É assim que vivem os crentes. E a palavra de Deus segue dizendo ali no versículo 17. Pois, se Deus deu a eles mesmo o dom, o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Resistir ou lidar biblicamente com questionamentos e com conflitos aponta para a gente, para a nossa identidade em Cristo. Se não vejamos o que Pedro disse, Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós. Deus resolveu, Deus decidiu derramar o Espírito Santo também sobre os gentios. Quem sabe um subtexto aí seria: olha, se dependesse de mim, não derramaria, ficaria só com a nossa galera, só com o povo judeu, mas com os outros não. Mas Deus, na sua graça, já tinha anunciado lá atrás, em Gênesis 12, que abençoaria Abraão, faria dele uma nação. Abençoaria os que abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E diz: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui a gente vê esse espalhar da bênção de Deus no Evangelho. Pedro talvez diria: ah não, fica só com os judeus que é melhor. Nós é que somos o povo aí de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, exclusivos aqui. E Deus tem um povo, sim, exclusivo, mas não é uma nação, uma etnia, um país. Mas são seus eleitos. Porque se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, e Ele diz: quem era eu para resistir a Deus? Apontando a consciência que Pedro tinha a respeito da sua identidade. Quando nós perguntamos para nós mesmos: quem sou eu? Se você fizer essa pergunta para você, se eu perguntar para você: quem é você? Como você responde a essa pergunta? O que primeiro salta e é relevante e aparece diante dessa pergunta? Quando alguém pergunta a respeito da sua identidade, você fala sobre o que você faz, sobre os seus parentes, sobre a igreja que você participa? Ou a primeira coisa que vem à sua mente, ao seu coração é: eu sou um filho amado do Senhor, eu sou um servo de Deus? E Pedro está dizendo: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E esse é outro elemento importante para que a gente possa lidar biblicamente com os conflitos e com os questionamentos. Ter a firmeza da nossa identidade em Cristo. Já falei isso algumas vezes, volto a repetir. Uma das coisas que eu tenho ensinado para os meus filhos é: aprendam a ser injustiçados. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para os meus filhos: sejam apáticos, deixem que pisem em vocês, que façam o que quiser de vocês, mas aprendam que esse mundo ele não é justo. Mas nós não dependemos da aprovação das pessoas. Nós não dependemos de olhar para um referencial quebrado do mundo que diz se eu tenho ou se eu não tenho valor. Às vezes as pessoas vão te injustiçar, te abandonar, mas saiba quem você é em Cristo e o valor que você tem. E que o próprio Cristo, sendo o Filho de Deus, ele foi abandonado pelos seus amigos mais próximos. Ele foi crucificado. Mas a identidade dele, ele sabia e por nenhum momento ele teve dúvida de quem ele era e da sua missão. Lidar biblicamente com conflitos, com questionamentos, passa pela forma como a gente compreende, de forma mais firme ou de forma mais frouxa, a respeito da nossa identidade. A gente se melindra, se chateia, se aborrece, porque a gente depende demais do que os outros falam. Não me elogiaram quando fiz coisas certas.
Me criticaram tão fortemente quando fiz uma coisa errada. Eu precisava de misericórdia. Meus irmãos, não estou convocando a igreja a desprezar a opinião dos outros, mas pela graça de Deus, lidar biblicamente, saber calibrar e ajustar. Tem muitos momentos na vida que nós vamos ser desprezados e questionados. Firma o teu coração e a tua identidade em quem você é em Cristo. Quem era eu, para que pudesse resistir a Deus. Porque nós, quando somos injustiçados, questionados, criticados e ficamos aborrecidos com o outro, com a igreja, com o pastor que não faz nada, no final das contas a gente faz como Adão, questiona a Deus, e a gente está dizendo, Deus, eu estou resistindo à ação da tua providência, que eu creio que até nas coisas ruins, desconfortáveis que acontecem comigo, o Senhor tem propósito. No final das contas, é sobre isso que se trata. Quem sou eu para resistir a Deus? Que está me permitindo passar por essas coisas difíceis, por esses questionamentos, por essas decepções e desapontamentos. Quem sou eu? Eu sou amado, um Deus da aliança que olhou para mim e falou, meu filho, eu garanto, vamos continuar caminhando juntos até o final. Não dependendo de você, porque se dependesse da gente, a gente soltaria a mão do Senhor. Mas Ele jamais solta a nossa mão. Quem somos nós? Filhos amados, servos do Deus Altíssimo. E com essa consciência e firme convicção, podemos avançar e lidar biblicamente com os conflitos e com os questionamentos dessa vida. Versículo 18, a palavra de Deus vai encerrando o texto dizendo, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se. E glorificaram a Deus dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Meus irmãos, quando o Espírito Santo atua, o resultado é a paz. É acalmar os ânimos. É silenciar as efervescências, aquilo que está pegando, a confusão, o incêndio. Quando o Espírito Santo de Deus age, Ele acalma os relacionamentos. Ele traz paz. A gente passa por momentos de dificuldade, mas Ele traz reconciliação. E aqueles homens que começaram questionando Pedro, e Pedro mesmo sendo um grande líder, ele não era perfeito, era passível de ser questionado, mas também o questionamento precisa ser feito de uma forma bíblica, correta, justa. Mas aqui nós conseguimos entender que esse questionamento ele foi alguma coisa cheia de ira, porque aqui a gente lê que eles se acalmaram quando eles ouviram isso, não por causa do poder, do relato, da oratória e da argumentação de Pedro, mas por causa da atuação do Espírito Santo, eles se acalmaram e glorificaram a Deus. Meus irmãos, há um sentimento que nós temos testemunhado e vivenciado na nossa igreja, de uma pacificação. E eu tenho repetido isso nas células, nos momentos de oração, quando a gente tem a oportunidade de colocar o nosso pedido. Senhor, muito obrigado. A gente olha para a igreja sem grandes conflitos, pacificada, calmada. É obra do Senhor. Eu já ouvi gente falar, pastor André, você conseguiu, né? Gente, sou eu não, de jeito nenhum. Se dependesse de mim, eu não dava conta. Meus irmãos sabem. Já ouvi até de gente falando assim, pastor, pensei que o senhor não ia aguentar. Eu não aguento mesmo não, gente. Acho que devo ter chorado mais de uns 2 litros aqui, nesse púlpito. Os irmãos que estão aqui desde a minha chegada sabem disso. Mas é o Senhor quem acalma. É o Senhor quem traz paz. Ele é o príncipe da paz e promove isso nos nossos relacionamentos. E eu creio. Quando o Espírito Santo age, Ele traz paz, reconciliação. O Consolador é aquele que ajuda a gente a andar um ao lado do outro. E a gente nessa paz pode glorificar Deus e olhar para frente e avançar. E que declaração maravilhosa fazem aqueles que eram da circuncisão, terminando esse texto, dizendo, então, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida.
E o termo também é muito importante nessa frase. Porque eles estão dizendo, ele concedeu arrependimento para a gente, e ele concedeu arrependimento também para eles. E é por causa disso que o povo pode ser apaziguado. Porque ele tem consciência do seu pecado e do seu estado. E ele um dia pôde se arrepender. O arrependimento só vem como resultado da consciência da nossa culpa e do nosso pecado. E eles estão dizendo agora, coração acalmado, apaziguado, glorificando a Deus. Deus promoveu, concedeu para eles arrependimento, a consciência de que, assim como nós, são pecadores, mas alcançados pela graça de Deus, pela obra do Senhor Jesus. Eles responderam à pregação do Evangelho, que começa desde ali de João Batista. João Batista, quando começa a pregar, antes de Jesus começar a pregar, ele diz, arrependam-se, está se aproximando o reino dos céus. Em Mateus, Jesus começa a pregar e ele diz, arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Quando os apóstolos começam a pregar em Atos, depois da longa exposição, ali no capítulo 2 para o capítulo 3, Pedro prega e as pessoas se convertem e eles perguntam, o que a gente deve fazer agora? A resposta de Pedro é, arrependam-se. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus age na vida do povo dele, trazendo paz aos conflitos, ele traz também a consciência de arrependimento, a convicção de que somos pecadores e que eu não tenho o direito de me colocar no lugar de Deus e querer condenar aquele que Deus já considerou puro, aquele que Deus purificou. Nesse texto, aponta-se para a relação entre judeus e gentios. Mas na nossa vida, na nossa caminhada, especialmente com aqueles irmãos que têm preferências periféricas, atitudes em áreas da vida que eu discordo, mas no que é central, no servir ao Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor Jesus, isso é o central das nossas vidas. Mas às vezes a gente levanta assuntos periféricos, secundários, como se fossem mais importantes. Mas quando tem arrependimento, eu falo, Senhor, eu não posso condenar o outro. Senhor, que bom que o Senhor concedeu a eles o mesmo arrependimento que o Senhor concedeu a mim. O arrependimento, ele é uma experiência, ele é uma atitude, é um princípio fundamental na vida do crente, de todo cristão. Não existe cristão, não existe alguém que diga, eu sou crente no Senhor Jesus, que não tenha passado pela experiência da convicção do seu pecado e do arrependimento. É isso que nos liga, é isso que nos conecta. Nós estamos arrependidos. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de agradar a Deus, de satisfazer os padrões morais diante de Deus. E arrependidos, nós estamos aos pés do Senhor, do nosso Salvador, que nos concedeu arrependimento e perdão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, para que possamos, reconciliados com Ele, nos reconciliarmos uns com os outros, para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus.